Olá, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo esses primórdios, esses dias agora, em que antecede o projeto de vida 2024. E nós estamos preparando o nosso coração para encaminharmos um projeto de vida para um 2024 promissor em nome de Jesus. Não só um projeto motivador ou incentivador, não, mas vivermos de acordo com a palavra de Deus. E no mesmo nós estamos preparando o nosso coração, aprendendo sobre qual o seu, nosso modelo financeiro. E eu acredito, assim como eu falava com todos os irmãos aqui, eu acredito que nós teremos pessoas ricas lá no céu, como também nós teremos pessoas simples que também estarão lá no céu. E ambos hão de se encontrar, e ambos hão de conversar. E talvez aquele que viveu aqui de forma escassa, que também foi salvo, porque salvação não tem nada a ver se é rico ou se é pobre. A salvação não se é comprada com dinheiro e nem se é comprada com pobreza. Não, a salvação para a glória de Deus nos foi comprada mediante o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humildade com simplicidade não tem nada a ver com pobreza. Existem ricos que são humildes e existem pobres que são soberbos, porque na verdade isso vai depender muito do caráter, da personalidade da pessoa e da formação dessa pessoa. Então eu acredito sim, biblicamente falando, em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não veio só para salvar, entre aspas, os que financeiramente, assim falando, se encontrarão pobres, no sentido que a palavra pobre, você deve saber, claro, quer dizer não ter o necessário à vida. Preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Quando nós citamos a palavra pobre, e principalmente quando o pastor a cita no altar, parece uma forma ofensiva de querer agredir uma pessoa que está com desvantagem financeira, ou uma pessoa em que de repente se queira humilhar e etc. Mas na verdade não é. A palavra pobre, infelizmente, foi muito mal passada para nós. É mais ou menos assim: fulano de tal é pobre de Jó. Não sei se você já ouviu esse ditado: fulano de tal é pobre de Jó. Só que é interessante que Jó não foi pobre a vida inteira. A Bíblia diz que os fins da vida de Jó foram prósperos. Mas a pessoa se apega a essa frase, a esse jargão, e diz: fulano é pobre de Jó. Em outras palavras, é como se a pobreza de Jó fosse algo interminável, em que ele tenha começado próspero, passado pelo que passou financeiramente, tendo perdido tudo, e tendo acabado a sua vida pobre, quando na verdade não. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele até teve 4 vezes mais de tudo quanto outrora tinha perdido. Isso mostra, biblicamente falando, que Jó, quando partiu próspero e com certeza está com o Senhor no céu. Como também Abraão. Abraão foi um homem que diz a Bíblia que financeiramente falando também foi um homem próspero e com certeza está com o Senhor no céu. O que falar de Isaac, que também foi um homem próspero, que também está no céu com o Senhor. E tantos outros na Bíblia que foram pessoas prósperas, como Daniel. Daniel diz a Bíblia que só havia Faraó acima dele. Não dá para entrar na minha cabeça, não dá para eu ficar naquele pensamento em que, sendo Daniel, nos tempos de Nabucodonosor e dos demais outros reis, porque Daniel passou por 4 reis, por 4 reinados, e todos ele estava posicionalmente bem elevado. Então não entra na minha cabeça que Daniel era pobre, que Daniel, para mostrar o seu ato de humildade, de simplicidade, de que porque servia a Deus, então tinha que ser miseravelmente pobre. Quando eu digo a expressão, a palavra pobre, eu quero que você entenda uma coisa em nome de Jesus. A palavra pobre quer dizer ter o necessário à vida, quer ser pedinte.
Então uma pessoa ela pode ser rica e de repente ela ser pedinte, ou uma pessoa financeiramente falando pode ser pobre, no sentido porque não tem uma certa posse financeira, mas não deixa de ter um pouco, mas ainda assim tem o mesmo comportamento de um pedinte. Então, para você entender o que significa o nome, a expressão, a palavra pobre, quer dizer pedinte, aquele que não tem o necessário à vida. Bem, uma vez entendendo isto, nós então nos perguntamos, mas espera ainda, qual é a importância do dinheiro? Será que o nosso Deus, que é espiritual, que batiza com o Espírito Santo, que cura os enfermos, quer dizer, que age no corpo, na matéria, será que o nosso Deus também pode nos prosperar? Será que o nosso Deus é Deus da Bíblia, em que tira o necessitado do monturo e faz assentar a roda dos príncipes? Ou foi só para aquele tempo? Ou que de repente esse Deus adormeceu, não age mais, não opera mais? Ou de repente nós temos aqui histórias bíblicas em que o nosso Deus foi Deus no passado e não é mais nos dias de hoje? Será que Deus nos dá a entender a real importância do dinheiro? O quão o dinheiro pode ser importante ainda nos dias de hoje para mim e para você, mesmo sendo nós cristãos, mesmo sendo nós crentes, porque é importante você entender isto. Então vamos aqui, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 19. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, diz assim: para rir se fazem banquetes. E realmente é verdade, você nunca vai fazer festa para chorar, não é verdade? Ainda que faça para chorar, mas vai ser para chorar com alegria. Ah, eu vou fazer uma festa para chorar de tristeza. Não tem lógica, não há lógica nisso. Então de repente você prepara um banquete, e aí de repente você convida seus familiares, os seus parentes, e agora você faz toda aquela festança. Aí você diz para todos os convidados: pessoal, eu estou fazendo esse banquete para todo mundo chorar, para todo mundo ficar triste. O que é que essas pessoas irão dizer? Que você ficou louco, não tem como. Como é que uma pessoa faz um banquete? Como é que uma pessoa faz uma festa para chorar de tristeza? Não tem como. Então, biblicamente falando, Deus está nos dando algo racional, algo que nós sabemos, que nós fazemos naturalmente, porque a Bíblia diz: para rir, para se festejar, para se alegrar, se fazem banquetes, e o vinho produz alegria. Esse vinho aí não é o vinho que contém álcool, não, é o mosto, não é aquele vinho que embriaga, como muitos infelizmente tomam e se embriagam, e às vezes passa até a mão pelos pés. Não, não é este o vinho, não. Este vinho aqui é o mosto, é aquele que produz alegria. Então, para você entender, para depois você não ficar naquele pensamento: ah, eu acho que é para me tomar vinho, para ficar bebo, para me alegrar. Não, 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 de maneira nenhuma, de forma alguma. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. E por tudo o dinheiro responde. Está na Bíblia. Então, se nós de repente dissermos assim: nossa, o pastor, o pregador, o anjo da igreja acabou de pecar, e ele pecou por quê? Porque ele falou o nome dinheiro em cima do altar. Olha que coisa absurda. Como pode uma coisa dessa? É inaceitável. Em outras palavras, se ele falar do Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, ele não peca. Se ele falar sobre cura, ele não peca. Se ele falar sobre salvação, ele não peca. Se ele falar sobre perdoar, ele não peca. Se ele falar sobre qualquer outra área, ele não peca. Mas se ele falar ou pronunciar, ou de repente dizer dinheiro no altar, ele já está pecando. Por que esse tipo de mentalidade? Porque infelizmente muitos de nós fomos muito mal ensinados, principalmente nessa área. Pessoas não conseguem vincular, unir Deus
e a prosperidade. Todos lutam para prosperar, tanto eu quanto você. Você não coloca seu filho no colégio, ainda no jardim de infância, porque você simplesmente o colocou lá. Não, você já tem na sua mente aquele pensamento. Vai estudar, vai se formar, vai se tornar-se um doutor, vai se tornar-se um engenheiro, um advogado, e etc, etc, etc. Com o intuito de quê? Com o intuito de ter um bom emprego, mas principalmente ter um bom rendimento. E por meio deste rendimento, possa viver uma vida financeiramente tranquila. Todos nós fazemos isso. Não há um só aqui nessa igreja, não há um só que esteja me assistindo que não faça isso com esse propósito, com essa finalidade. Você sai para trabalhar, não porque você simplesmente ama ou gosta em trabalhar, mas porque você sabe que por meio do seu trabalho você terá rendimentos, você terá o seu salário. Então todos nós, de alguma forma, direta ou indiretamente, nós agimos assim. E já agimos com esse pensamento. E qual é o pensamento? De que nós prosperemos. Então todos nós, até o mendigo que está ali no sinal, se você for até ele, ou então ele vai até você, ele estende as mãos com o intuito de quê? De receber alguma coisa. Ainda que por pouco que seja, mas na mente dele, de alguma forma, ele vai receber algo. O que ele não quer sair dali de mãos vazias. Mas por conta de quê? Por conta de que a Bíblia Sagrada diz que o dinheiro por tudo responde. O dinheiro por tudo responde. Então, de repente, você precisa, quer seja fazer um mercantil, você precisa de dinheiro. Você precisa agora se locomover de um lado para o outro, por mais que você diga que vá a pé, dar a volta ao mundo, mas vai ter um momento que você vai precisar de dinheiro. Por mais que você vá pela ajuda de quem quer que seja, ainda que receba ajuda e pareça que você não tenha gasto nada, mas alguém comprou, alguém gastou para você receber. Em tudo se envolve o dinheiro. Se envolve o dinheiro em estarmos dentro de uma igreja com ar-condicionado, climatizada, as luzes acesas, microfone funcionando, tudo nesta vida envolve dinheiro. No cortar do cabelo, no fazer das unhas, na roupa que você veste, na cadeira que você está sentado, no carro em que você está andando, na bicicleta que te locomove. Quer dizer, tudo envolve dinheiro. Não tem como nos desvincularmos do dinheiro. Por quê? Porque o próprio Deus, já sabendo disso, disse: por tudo o dinheiro responde. Sabendo disso, nós estamos então aprendendo sobre crenças limitantes. Diga crenças limitantes. E onde é que estão essas crenças? Essas crenças, elas podem ser regional, territorial, mas principalmente na minha, na sua, na nossa mentalidade. Pode ser regional, pode ser territorial, mas principalmente na mente das pessoas. Infelizmente, muitas são as pessoas que elas trazem consigo um modelo de mentalidade financeira. Muitas são as pessoas que trazem consigo um modelo de mentalidade financeira. Esses modelos de mentalidade financeira que foram formando a maneira de pensarmos acerca do dinheiro, acerca de como ganharmos o dinheiro e acerca se o dinheiro é ou não importante para nós. Nesse estilo de mentalidade, muitos são dos cristãos, pastores, obreiros, não importa se são católicos, não importa credo nem religião, porque a mentalidade de modelo financeiro independe de que credo religioso é aquela pessoa. Existem cristãos que são prósperos, que entraram na igreja puxando a cachorrinha, melhor, nem a cachorra para puxar tinha, era só a corrente. Piorou, nem a corrente tinha, só tinha um desejo de ter um dia, e prosperaram. Quanto outros, infelizmente, olham, veem, mas não entendem por quê. Porque fazem tudo como manda o figurino, mas não prosperam.
Será que é porque Deus a uns escolheu para viver financeiramente bem e a outros para viverem miseravelmente? Será que é porque Deus faz acepção de pessoas? Será que é porque Deus não foi com a cara daquela pessoa? Será que Deus tem os seus uniduniteiro escolhido para a miséria é você? Uniduniteiro escolhido para prosperar é você? Será que é isso? Bem, existe um conjunto de coisas. Existe um conjunto de coisas que, se nós enumerarmos, vamos enumerarmos no decorrer desses dias que virão. Mas os principais, uns dos que trazem a base para os demais, que ramifica, é que tipo de modelo você segue. Quem foi o seu modelo financeiro? Quem é que te inspira? Ou de que forma você foi ensinado sobre dinheiro? O que você ouviu acerca dos seus pais falando em casa sobre dinheiro? O que na verdade você traz como lembrança dentro da sua mente acerca da forma, da maneira com que os da tua casa se relacionavam acerca do dinheiro? Frases como dinheiro não dá em árvore, ou como muitas vezes em dizer assim: olha, se você não sabe, pessoas nasceram para ser ricas e outras nasceram para ser pobres, e infelizmente nós nascemos para o tal. Quer dizer, frases que infelizmente vão ficando na mente. O que os teus olhos viram dentro da sua casa, que você ainda até hoje adota isso como se fosse um modelo financeiro dentro de você. O que você ouviu acerca do dinheiro. Então essas coisas são de forma importantíssima. Por que são de forma importantíssima? Porque formam o nosso caráter, forma a nossa personalidade acerca do dinheiro. E eu posso lhe dizer em que a Bíblia já diz que a raiz de todos os males é o apego, é o amor ao dinheiro. Quando eu lhe digo isto, talvez você diga: por isso que eu tenho que comer, eu tenho que vestir, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas só que a Bíblia Sagrada também diz que os bons pais deixam herança para os seus filhos. E nós sabemos que para adquirirmos herança, nós temos que termos prosperado. Não tem como você ter uma casa além da casa que você tem, um terreno além do que você tem, ou um carro além do que você tem, bens materiais. A Bíblia Sagrada diz que os bons pais deixam herança para os seus filhos. Em outras palavras, o próprio Deus, ele diz que ele deseja que você vá bem em todas as coisas, e que próspera seja as obras das tuas mãos. Deus fala mais sobre prosperidade na Bíblia do que propriamente salvação, porque salvação você não compra, você adquire através do sangue derramado na cruz do Calvário. E nós só iremos verdadeiramente tomarmos posse dessa salvação quando verdadeiramente partirmos deste mundo para o demais. Fora disso, nós estamos na condição de salvos. Por isso que quando nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados. Senhor, me perdoe, eu pequei. E Deus vai lá e pelo sangue te purifica, pelo sangue te lava, pelo sangue faz com que você seja perdoado dos seus pecados. É interessante que prosperidade ou prosperar independe do ponto que você começa. Preste atenção agora. Você precisa quebrar isso na sua cabeça. Se eu já tivesse nascido próspero, seria até mais fácil. Mas tem pessoas em que elas nascem prósperas, mas depois ficam pobres, ficam pedintes, por conta de que infelizmente não souberam lidar com a prosperidade que tinham. Como tem pessoas que elas nasceram miseravelmente pobres e que se tornaram prósperas. Então independe do ponto que você começa. É como Davi. Davi está cuidando das ovelhas de seu pai. Davi está cuidando daquilo que não era seu. Mas mesmo ele cuidando daquilo que não era seu, ele não se via naquela condição. Por isso que ele vai dizer o Salmo capítulo 23, que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Ele não consegue servir a um Deus na sua mentalidade de que para servi-lo tudo tem que faltar.
para que ele possa mostrar às pessoas que ele é o Davi, um homem simples, um homem que só serve a Deus pela salvação. Pronto, e acabou-se a conversa. O que é interessante é que tudo isto você precisa colocar dentro do seu coração. Mas por quê? Porque talvez você hoje seja uma pessoa que olha para um lado, olha para o outro e se pergunta: meu Deus, para onde é que tem ido todo o meu suor? Para onde é que tem ido todo o meu trabalho? Entra mês e sai mês, você não consegue juntar um centavo. E quando você junta, parece que vem um vendaval e arrasta tudo, e você fica à deriva, sem saber na verdade o que foi que aconteceu. Davi, ele vai dizer: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Davi tem uma mentalidade de um Deus transbordante. Diga: o Deus que eu sirvo é um Deus transbordante. Diga: o Deus que eu sirvo é um Deus transbordante. Mas veja que Davi está cuidando das ovelhas de seu pai. Ele não tem onde cair vir, porque morto cai até numa poça de lama. Mas isso não o impede de que ele tenha uma visão, de que ele tenha uma mentalidade financeiramente próspera. Isso não o impede de acreditar que se ele derrubasse o gigante, ele mudaria suas estações de vida. Ele casaria com a filha do rei, ele moraria no palácio e ficaria isento de imposto toda a sua casa. Por isso que Davi, ele é aquela pessoa que ele diz: unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Isso é interessante nós entendermos. Por quê? Porque para você prosperar, você precisa verdadeiramente acreditar que você pode prosperar. E para isso, você tem que ir contra todas as circunstâncias. Você não pode se deixar levar pelo que os teus olhos veem. Porque se você se deixar levar pelo que os teus olhos veem, dificilmente você vai ter uma mentalidade próspera dentro de você. A Bíblia nos ensina que há dois modelos mental financeiro. Preste bem atenção. Quando você adentra dentro da palavra de Deus, você vai ver que há dois tipos de mentalidades financeiras. A primeira é a abundante. Diga: abundante. Ora, o nosso Deus é um Deus abundante. Ele faz o jardim do Éden, e não sei quantos quilômetros era. Eu só sei que era a coisa mais linda deste mundo. Eu só sei que dentro dele tinha tudo que o homem precisava. E depois coloca um casal dentro dele. Claro que a visão dele não era ficar só naquele casal, porque ele também disse antes do pecado: crescei e vos multipliqueis. Então a visão dele era que todos os que ali estavam teriam não só o pouco, mas teria o suficiente e teria o abundante dentro deles. Não só dentro, mas também para que eles pudessem ali verdadeiramente usufruir daquilo. A mentalidade de Deus é abundante. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na Bíblia: é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. E ele diz, e que ele, Deus, é poderoso para nos dar além daquilo que lhe pedimos. Deus nunca nos dá na mesma medida. Deus nunca vai nos dar na mesma medida. Por quê? Porque senão ele iria se igualar a qualquer um outro. Por isso que Deus é um Deus abundante. A pergunta é: quem é abundante na sua casa? Será que de repente entre um casal vai ter o abundante e vai ter o outro tipo de mentalidade, que é a mentalidade escassa? Que é aquela mentalidade de escassez. Você vai ver isso em Israel, que infelizmente mantinha esta mentalidade de escassez. O abundante é aquele que cujas palavras são abundantes até na forma do falar. Já o de mentalidade escassa é aquele que sempre está atraindo miséria. É aquele que professa escassez, é aquele que declara miséria, é aquele que começa dizendo que este mês não vai ter sequer como pagar a conta de energia, o mês ainda nem começou. É aquele que diz: daqui a pouco vai passar aqui, olha, uma carrada de gente vai levar esse mercantil todo e não sei nem como é que nós vamos comprar carne para esse mês. Pessoas de mentalidade escassa sempre está atraindo mais miséria para dentro de casa. É aquela pessoa em que alguém se aproxima dela ou se aproxima dele e dá só aquele empurrãozinho. Nossa, como está faltando clientes.
Pessoas assim já dá para se entender que são pessoas que infelizmente não têm uma mentalidade abundante. São pessoas de mentalidade escassa. Já está dizendo que não só tem, como não terá clientes. E se você não vigiar, você vai concordar com aquela pessoa. É uma realidade? É uma realidade. Mas Deus não te chamou para você andar pelo que vê. Deus te chamou para você andar pelo que você crê. Mas de repente você concorda. Você maneia a cabeça e diz, realmente, olha, a coisa pega, né? A coisa está difícil mesmo. Olha, porque, nossa, e aí começa, sem que você perceba, a confessar aquilo que você não quer para a tua vida. Você não quer que te falte clientes, você não quer que te falte dinheiro, você não quer que acabe o gás e naquele dia não tenha como comprar, você não quer os rebocos da tua casa caindo, você não quer, mas infelizmente quando a pessoa tem um modelo financeiro de forma escassa, dentro do seu HD, do seu processador, da sua mente, se ela não vigiar, será aquilo que ela confessará. Será aquilo que ela irá declarar dentro de casa. Ora, se você declara miséria dentro da sua loja, o que é que você acha que você vai ter? Se você declara miséria dentro da sua casa, o que é que você acha que vai ter? Ah, pastor, mas é o que está acontecendo, né? O senhor tem que ver que é o que está acontecendo. Espere, calma. A Bíblia Sagrada diz que as tuas palavras têm que serem temperadas com sal. É isso que você tem que entender. A Bíblia diz que Deus viu terra vazia e deformada, e havia trevas sobre a face do abismo, mas mesmo Deus vendo tudo isso, não foi o que ele confessou. Ele disse, haja luz, e houve luz, e todas as coisas vieram para o seu lugar. Em outras palavras, Deus dá-nos uma lição, de que nós podemos transformarmos o nosso momento, através de palavras. Uma vez que você já sabe verdadeiramente que palavras materializam coisas. Diga, palavras materializam. Palavras materializam coisas. Quando você entende isto, então você entende que dentro de uma família, dentro de uma casa, em um casamento, você pode ter pessoas de mentalidade abundante e pessoas de mentalidade escassa. A questão é você então descobrir quem é o abundante e quem é o escasso dentro de casa. Claro que você não vai chegar e tampar a boca da pessoa, cala a boca, pelo amor de Deus, claro que não. Só que uma pessoa de mentalidade abundante, ela se sente mal ao lado de uma pessoa de mentalidade escassa. Primeiro, porque uma pessoa de mentalidade escassa, as suas coisas são uma bagunça. Não é nada posto em ordem. Não é nada colocado em ordem. Por quê? Porque essa pessoa ela não espera as coisas melhorar. Ela não espera com que a vida dela venha ter uma guinada de melhora. Por conta de quê? Por conta da sua mentalidade. A questão é, quem é o abundante na sua casa? Quem é que tem uma mente abundante dentro da sua família? Quem é que diz as coisas vão melhorar? Olha, as coisas vão começar a dar certo. As portas vão se abrir. Olha, vai ser alargadas as fronteiras. Quem é esta pessoa dentro da sua casa? Ou quem é a pessoa que vive dizendo, vai melhorar coisa nenhuma, só estou vendo a coisa ficar pior cada dia mais. Daqui uns dias eu estou vendo uma hora que, olha, não sei não, viu? Fiquei sabendo que estão demitindo lá na empresa e eu já estou pensando que eu vou ser o próximo da fila. Quer dizer, pessoas de mentalidade escassa, infelizmente, elas vivem de professar a miséria dentro de casa. Lembre-se que a Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus, em que nós havemos de pedirmos a Deus um anjo, para que esse anjo fique em mim, em tu, em nossa boca, para que não falemos palavras torpes, palavras de duplo sentido. A Bíblia Sagrada diz que com as minhas, com as tuas, com as nossas palavras, tanto seremos abençoados, como também, infelizmente, podemos amaldiçoar ou nos amaldiçoar. Que
Quem é que na sua casa tem uma mentalidade abundante? Quem era o seu esposo? É a sua esposa? Talvez você às vezes até ignora quando ele abre a boca e a coisa está pegando, a porta está fechada. Ai meu Deus, como é que vou pagar aquela conta? E de repente o seu marido diz assim: não vai dar certo, nós vamos conseguir. E de repente você replica dizendo: não vai dar certo como, rapaz? Deixa de ser louco, tu está vendo que não tem condição, tu não está vendo quanto é que nós estamos devendo não, como é que nós vamos pagar se nós não temos nem de onde receber? E aí de repente começa a confusão, começa a briga dentro de casa. Um puxa de um lado, outro puxa do outro, um puxa de um lado, outro puxa do outro, e a corda vai romper, mas ela nunca rompe no meio, ou ela rompe para cá ou rompe para lá. Um ou outro vai ter que ganhar naquela discussão. Quem é que na sua casa tem uma mentalidade abundante? Quem é que na sua casa tem uma mentalidade de escassez? Eu queria que você prestasse bem atenção em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque dentro de uma mentalidade escassa, ela se divide em 3 áreas. Levanta a cabeça, olha para cá, isso aqui é importante. Dentro de uma mentalidade escassa, ela se divide em 3 etapas. Pode-se ter até 5 ou 6. Mas as 3 são as mais importantes, as principais. Se de repente, não se ofenda comigo, pelo amor de Deus, mas se de repente você é uma pessoa de mentalidade escassa, e Deus está falando com você, Deus está querendo dizer para você o seguinte: eu só não estou prosperando a sua vida, porque não tem como eu mudar o que está fora de você, se eu não começar a mudar o que está dentro de você. É isso que Deus está querendo falar com você. É isso que Deus está querendo falar contigo. É isso. Eu tenho certeza que você está cansado de trabalhar e não ver resultado. Eu tenho certeza que você sai para trabalhar e você sai como exausto, esbaforando, pode-se dizer. Você não vê a hora chegar em casa, se deitar e dormir. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, ei, olha para cá agora, que o melhor momento de sua história, de sua existência, da sua vida é quando se deita para dormir. Isso acontece quando você deixa de ver o resultado do seu trabalho. É quando as coisas não começam mais, sabe, a progredir. Não é porque você ama dormir, porque quem é que não gosta de dormir? Mas quando você vê que as coisas estão evoluindo no seu trabalho, quando você vê o dividendo sendo positivo, quando você vê lucrando, quando você começa a comprar mais, pagar o que deve, guardar um pouco daquilo que sobra, você começa, parece que, sabe, você não tem hora, você não tem momento, você está sempre empolgado, motivado, incentivado. Mas quando a coisa não anda, a coisa não prospera, você abre a porta da sua loja porque tem que abrir. Você atende o cliente, cansa riso, porque se for com cara fechada ele não volta mais. Quer dizer, você atende o celular porque tem que atender. Mas tudo por conta de quê? Por conta de que você começou a perceber que não está havendo um retorno. Você não está conseguindo fazer com que a coisa vire. Você não está conseguindo fazer com que a coisa ande. E você está naquele momento, você está trabalhando, porque você tem quem manter, você tem quem sustentar, você tem contas a pagar, você tem obrigações, e principalmente porque você é uma pessoa responsável. Por ser você uma pessoa responsável, então você sabe que precisa trabalhar. E outra, porque você não tem por quem esperar. Você não tem por quem esperar. Você não tem quem chegue para você e lhe dê, ó, tome, é seu. Não, você não tem, é você ou você, pronto, e acabou-se. Você não tem saída. Você não tem saída. Isso por um lado é bom. E nós vamos aprender essa parte em outro culto na sexta-feira. Bem, o que é interessante é que pessoas de mentalidade escassa, ela se divide em 3 etapas.
A primeira dela, podemos dizermos, para a glória de Deus, que é a mentalidade de sobrevivência. Diga: mentalidade escassa se divide em 3 áreas. A primeira dela, mentalidade de sobrevivência. Diga: mentalidade de sobrevivência. Preste atenção, pelo amor de Deus. Isso daqui é muito, 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 muito importante. É muito importante. Muito importante. Muito importante. Todas as pessoas que têm uma mentalidade de modelo escasso, de escassez, se divide em 3. A primeira dela é mentalidade de sobrevivência. E com todo respeito, me perdoe, pelo amor de Deus, eu lhe peço, pelo amor de Deus, me perdoe, mas 90% das pessoas pobres as mantém isso dentro delas. Lembre-se que pobre não é ter nada, pobre é não ter o necessário à vida. Porque aqueles que não têm nada não são pobres, são pessoas que vivem num estado de pobreza, que é diferente do pobre. Se ser pobre e pobreza fosse a mesma coisa, então os nomes eram para ser iguais. Os nomes não são, é acrescentado: pobre, pobreza. Então a primeira delas é mentalidade de sobrevivência. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que tem a possuir uma mentalidade de escassez e de sobrevivência. Só tem a fazer qualquer tipo de esforço, trabalho, até o seu limite de sobrevivência. Uma pessoa que tem uma mentalidade de sobrevivência, ela só vai até um certo limite. Ela não se esforça mais. Ela não se entrega mais. É aquela pessoa em que, infelizmente, ela não rompe barreiras. É aquela pessoa que nasceu com dom nato, um dom, e seja em que área que for, seja em que área que for, de repente você tem o dom de atender as pessoas com aquele sorriso, com aquela carisma, tudo bem, glória a Deus. Você percebeu, você entrou na área das vendas, tudo bem, glória a Deus. Mas o que é que você fez para aperfeiçoar isso? Ah, eu não fiz nada, pastor. Por isso que as suas vendas são medianas. Por isso que elas não ultrapassam o limite. Por isso que elas não superam os limites. Por isso que, infelizmente, com certeza, as suas vendas só dá para você ter a sua sobrevivência. A coisa não ultrapassa, a coisa não rompe o limite. E por que que não rompe o limite? Porque você nasceu com aquele dom, mas você não entendeu que você precisa desenvolvê-lo, você precisa aprimorá-lo, você precisa fazer com que ele tome uma guinada, mas para isso você vai ter que pagar um preço. E qual é o preço? Você vai ter que se esforçar, você vai ter que ralar, você vai ter que lutar, e principalmente em meio a tudo isso, você vai ter que investir em você. E quando se fala em investimento, se fala em dinheiro, e quando você vê que você precisa gastar para depois receber, você puxa o freio de mão, estagna, fica parado e não rompe o que teria que romper. 99% das pessoas que trazem um modelo de mentalidade de sobrevivência são assim. Nossa, como pode? Você faz bolo como ninguém. Nossa, como pode? Só que a pessoa não rompe, a pessoa não avança, a pessoa não cresce, a pessoa não melhora. E por que que ela não melhora? Ela não consegue melhorar, infelizmente, porque ela não tende a romper o seu limite de sobrevivência. Tá bom como tá, se melhorar, estraga, infelizmente. A Bíblia diz que uma mentalidade de sobrevivência tem a impor à sua vítima um valor de sobrevivência imposta a ela mesma. A própria pessoa, ela tende a impor um limite a ela mesma, a ela própria. Ela não tem aquele negócio de dizer assim: espera ainda, eu só tenho uma vida,
E a vida que eu tenho, eu sou bem responsável pela vida que eu quero ter. Vocês entendem isso? Amém? E só que ela não entende isso. Ela não compreende isso. E por que ela não compreende? Porque ela tende a impor limites a elas mesmas, a elas próprias. Elas não têm aquele ar de dizer assim: espera ainda, eu vou romper barreiras, eu vou romper obstáculos. Não, não, não. Pelo contrário, é aquela pessoa que daqui a pouco nós vamos ver que infelizmente, por conta de terem nelas esse tipo de mentalidade de sobrevivência, de modelo de sobrevivência, a vida delas são estagnadas e paradas. A Bíblia nos mostra que ter uma mentalidade de sobrevivência só busca avançar até o freio natural do cérebro, que é a sobrevivência. O nosso cérebro é econômico. Diga, o meu cérebro é econômico. Você quer ver uma coisa? Você começa a ler um livro, você começou a achar que aquele livro é difícil de compreender. O que é que você faz? Você para. E por que você para? Porque a sua mente, ele liga o mecanismo. E o mecanismo é esse: não faça isso consigo mesmo. Olha o quão ruim você é para você mesmo. Como é que você vai ler uma coisa que você não está entendendo? Primeiro, você não está entendendo porque você nunca leu. Segundo, você não está entendendo porque a sua mente nunca viu aquilo. Terceiro, você não está aprendendo porque ninguém nunca te ensinou. É como quem está rasgando, sabe, aquele tecido em que de princípio, por ser ele novo, parece que você tem que determinar um tipo de força. E você vai ter que se esforçar para romper aquele tecido. Assim é a minha, a tua, a nossa mente. Assim é a minha, a tua, a nossa mente. Por isso que você fica com sono quando você vai ler, mas não fica com sono no WhatsApp da vida. Por isso que dá um abrimento de boca, só falta escachelar os queixos. Por isso que você diz: vou dormir. O que é que você faz? Você pega um livro para ler. Com menos de 1 minuto você já está babando em cima do livro. Mas por que isso acontece com você? Isso acontece porque o seu cérebro é econômico. O seu cérebro não quer ter trabalho. Ele quer pegar feito. E quem pega feito não prospera. Por quê? Porque está no você aprender, está no você entender, para que você possa fazer, para que você possa então, através disso, verdadeiramente prosperar. Prosperar. Um dos grandes projetores do iPhone, em uma certa reunião com seus funcionários, creio que você já deve ter assistido lá na Netflix. Se não assistiu, recomendo, assista. E ele está numa reunião com a turma toda, e tem um momento que outros copiam a ideia dele. E ele reúne a turma toda. E quando eles o reúnem, um dos funcionários diz assim: não se preocupe, nós vamos fazermos o melhor. Um dos funcionários dizem isso: não se preocupe, Steve, nós vamos fazer o melhor. Bem, qualquer pessoa de mentalidade de sobrevivência diria: ok, muito bem, é isso aí, uhul! Só que ele me surpreende, porque ele diz: o melhor não é suficiente, nós temos que fazermos diferente. Uau! Uau! Quando eu vi esta frase, eu voltei, e eu digo: uau, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Pessoas de mentalidade de sobrevivência, elas às vezes pensam que só em fazer o melhor é o suficiente, quando na verdade não é só fazer o melhor, é fazer diferente. É fazer diferente. É fazer diferente na forma de atender os seus clientes, de abordar os seus clientes. É fazer de forma diferente a forma de vender.
é fazer de forma diferente a forma de você ter de como administrar o seu dinheiro, é fazer de forma diferente, porque se a maneira com que você está fazendo fosse a correta, você não estaria com faturas de cartão de crédito para pagar e não ter como pagar. Se a maneira que você estivesse fazendo fosse a correta, com certeza você não estaria enfincado em meio às dívidas, sem saber o que fazer para pagar. O problema não é o quanto você ganha, mas é porque você não sabe administrar o que você ganha. É um princípio que nós vamos aprender em dezembro. O que é interessante, que eu estou lhe dizendo isso, você vai ver que 99,9% da culpa de nós cristãos não prosperarmos não é de Deus, é nossa. Não é que Deus não queira que você prospere. Não, Deus quer que você prospere. Por que Deus quer que você prospere? Porque se você for fiel a Deus nos dízimos, já imaginou? Se você hoje dizima em cima de um salário, 1.320, glória a Deus, R$130, louvado seja Deus, 132, amém. Mas já imaginou se você começar a prosperar? Será que Deus não quer que você dizime mais e cada vez mais, a fim de que a obra dele cresça? Claro que sim, mas é claro que sim. Porém, muitas vezes Deus não pode lhe dar um montante em que, se você não souber administrar nem um pouco o que você ganha. Deus não pode como te dar um montante se você não está sabendo administrar o quanto você ganha. Dá para imaginar? Se Deus de repente lhe desse hoje, agora, nesse momento, uma determinada quantia de dinheiro, talvez você ficaria tão eufórico, mas você ficaria, sabe como que, ai meu Deus, ai Jesus, ai meu Deus, ai eu vou ter um treco, ai me ajuda, Jesus de Nazaré, ai meu Deus. Porque se você não sabe, dinheiro não fica na mão de quem precisa. Dinheiro não fica na mão de quem precisa. Isso é outra lição que nós vamos aprender só em dezembro. O que é interessante, que eu estou lhe dizendo isso, porque, biblicamente falando, pessoas que trazem consigo a mentalidade de sobrevivência, elas não rompem barreira. Diga isso para o seu irmão: pessoas de mentalidade de sobrevivência não rompem barreiras. Quem tem uma mentalidade de sobrevivência não tem a romper o liminar da sua própria sobrevivência. Diga comigo: quem tem uma mentalidade de sobrevivência não tem a romper. Diga romper. O que você entende sobre romper? Você pode romper alguma coisa se não se esforçar? Você pode romper alguma coisa sem não fizer força? Não pode. Então, pessoas que trazem uma mentalidade de sobrevivência, elas não conseguem romper. Diga, elas não conseguem romper o liminar da sua própria sobrevivência. É cravo e canela: eu nasci assim, vou morrer assim para sempre, Gabriela. E na verdade não é assim. Meu pai nunca teve um carro. Obrigatoriamente falando, eu não precisaria seguir o mesmo caminho. Meu pai nunca teve um televisor grandão. Eu também não precisaria seguir o mesmo caminho. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. Eu poderia sim, claro, e eu até que fiz isso por muitos anos, quando eu trouxe comigo o modelo financeiro que eu aprendi dentro da minha casa. E por muito tempo isso norteou a minha mente. E determinou o meu padrão financeiro. Até que, para a glória de Deus, eu pude aprender e tenho aprendido e vou aprender mais ainda, em que muitas vezes nós não prosperamos, não é porque Deus não quer que prosperemos, não prosperamos por conta de que infelizmente seguimos modelos financeiros. Eu queria que você entendesse isso, porque
talvez para muitos aqui é a primeira vez que ouve falar sobre isso. Eu não sei, talvez você, pastor, eu já estou cansado de aprender sobre isso nas igrejas. Estou cansado de aprender. Olha, o senhor não tem ideia. Amém, glória a Deus. Então é bom que isso faça com que o que você já aprendeu, faça com que agora faça parte de um edifício na sua mente, ao ponto de que você possa verdadeiramente alavancar na vida financeira. A questão é que eu quero que você preste bem atenção e levanta a cabeça agora e só escuta, por favor. E você que está me assistindo, não se levanta não. Fica aí e só quando terminar você vai tomar água. E nem dá o pause também. Levanta a cabeça e olha para cá. Se mentalidade de sobrevivência parece demonstrar pessoas que elas têm o dom, elas têm tudo que pode se dizer, nossa, fulano de tal era para viver melhor, fulano de tal era para superar, fulano de tal era para realmente viver uma vida melhor financeiramente falando, tem o dom, tem a profissão, tem tudo que discerne verdadeiramente para viver uma vida próspera, mas é casa de ferreiro, espeto de pau. É casa de ferreiro, espeto de pau. E aí de repente, quando você se depara com esse tipo de pessoas de mentalidade de sobrevivência, e você pega que pessoas de mentalidade de sobrevivência não têm a romper o limiar da sua própria existência, não busca avançar até o freio natural do cérebro, não busca avançar, não busca esforçar para aprender, para melhorar, para se aprimorar. Isso em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu me lembro de um pastor que ele sabia tocar e sabe tocar teclado. Quando eu cheguei em Picos, Piauí, cara de uma voz maravilhosa, o pastor Rony, e ele então tocava teclado, e ele então cantava, só que ele parecia estar engessado, ele ficava, a voz belíssima, mas parado. Um certo dia eu disse, rapaz, se mexe meu irmão, porque o povo que está te ouvindo vai se exemplar em você, se movimenta, se mexe. Ele disse para mim, olhando para mim, não tem como. Eu não tenho como cantar, tocar e dançar aqui no Espírito. Não é aquela dança feita um louco não, mas ao menos, sabe? E eu disse, você já tentou? Ele disse, sim, eu já tentei, mas não dá certo, não tem como. Eu erro aqui, eu erro acolá. E eu disse, sabe por quê? É porque você nunca treinou. Você nunca treinou. Pois vamos fazer o seguinte, vamos começar a treinar, vamos pagar o preço, vamos romper esse limiar. Ele, vamos sim, e glória a Deus. Hoje pastor Rony, tanto ele canta, como toca, como ele anima o povo. Da mesma forma, para um baterista, em que às vezes ele só sabe o básico, ele não quer ir mais além, ele não quer ir um pouco mais. Ele deseja, ele almeja, ele quer ser o guitarrista, ele quer ser então aquele que toca a guitarra, que toca o contrabaixo ou até o violão. Mas ele não rompe a barreira, ele não vai além, porque isso lhe dá trabalho. Isso lhe dá trabalho. E quando ele pensa que isso lhe dá trabalho, o que é que ele faz? Ele se acostuma, ele simplesmente fica somente com aquilo que ele já sabe, é o suficiente. Quando Deus pode dar a ele uma capacidade, porque já pôs dentro dele para romper e muito mais além do que tudo isto. É como um pastor, um pregador, que pode pregar somente sobre salvação, mas Deus o chamou para fazer mais, para ir mais além, mas ele não quer, porque ele vai ter que estudar, ele vai ter que ler, ele vai ter que correr atrás, ele vai ter que pagar o preço, mas ele não quer fazer isso. Então a única coisa que ele sabe pregar é sobre salvação. Eu quero que você entenda isso, porque eu quero terminar aqui lhe falando sobre essas pessoas que trazem consigo, infelizmente, esse ato de mentalidade de sobrevivência, porque essa pessoa não quer avançar até os limites da vida e um pouco mais além, porque traz, sabe, aquele... E aí de repente eu me deparo com o que a Bíblia fala sobre alguns que acham que não tem, porque já trabalham ou porque fazem alguma coisa e acreditam que não tem. A Bíblia chama-o, sem ofender ninguém, de preguiçoso.
A Bíblia dá o nome dessas pessoas que trazem esse tipo de mentalidade de sobrevivência, de preguiçosos. Deus dá o nome a essas pessoas de preguiçosos. E olha o que a Bíblia Sagrada diz, Provérbios capítulo 20, versículo 13. Escuta aí, depois você anota. Provérbios capítulo 20, versículo 13. Não ame o sono. Não ame o sono. Tem pessoas que são alucinadas por dormir. Você sabe aquele tipo de pessoas que, uma coisa incrível, elas acordam meados 10 horas da manhã. Bem, pessoas assim eu trabalho a noite inteira e realmente elas têm que descansar durante o dia. Mas tem pessoas que elas ficam até de madrugada no WhatsApp sem aprenderem nada, sem estarem colocando nada que preste para dentro, e de repente elas vão até 10 horas da manhã, quando se levantam mortos de preguiça, deixaram a pia suja de louça do dia passado, e se não tiver cuidado, você entra na casa dessas pessoas, misericórdia, crê em Deus Pai Todo-Poderoso nos céus e na terra. Pessoas assim não prosperam. Não prosperam. Porque a Bíblia diz, não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Não ame o sono, porque senão você acabará ficando pobre. Bem, se você é um amante do sono, não se preocupe, você já sabe qual é o seu destino. Não, mas eu não vou ter esse destino, porque eu estudo, eu vou me formar. A questão, querido, não é você ser formado, ou no caso você ter, quer seja qual for, ou a formação quer seja qual for. É porque muitos, ainda formados, não conseguem prosperar. A questão não é o saber do homem, a questão é a mentalidade da pessoa. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Fique desperto, acordado. Provérbios capítulo 10, 4 ao 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. As mãos preguiçosas, pessoas que acordam não têm coragem nem de arrumar a própria cama que dorme. Pessoas em que elas passam por cima, sabe, da vassoura e deixam lá porque não foram elas que derrubaram. Pessoas em que as suas peças íntimas, quem lava é a mãe, porque elas mesmas não têm coragem de lavar. Conhece pessoas assim? Você conhece pessoas assim? Tudo bem, se você tem uma pessoa, ainda que trabalhe na sua casa, mas eu acho por ser uma coisa tão íntima, tão feminina, eu acho que a mesma deveria ela mesma lavar. Bem, eu estou falando como fora de mim. Lembre-se que eu sou homem. Mas eu acredito em que uma moça, uma mulher, na maioria das vezes ela sempre tem aquele cuidado, porque é uma peça íntima. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. As mãos diligentes lhes trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. No tempo que é para ele progredir, ele está dormindo. E no tempo que é para ele dormir, ele não sabe mais o que fazer. Eclesiastes 10, 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. Por causa da preguiça, o telhado enverga. O que quer dizer isso? Quer dizer que de tanta goteira, por molhar a linha, molhar o caibo, molhar as ripas, acaba com que as próprias, por tanto tomar da água, por conta da preguiça da pessoa ajeitar o próprio telhado em que ela mesma dorme, acaba com que tudo fica mofado e a coisa fica só a misericórdia de Jeová. Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Uma pessoa que ela não tem uma mentalidade de sobrevivência, ela não faz só porque é mandado, entendeu, irmã? Uma pessoa que não tem
ou mantém uma mentalidade de sobrevivência, ela não só faz porque é mandado. Mas quando a pessoa tem uma mentalidade de sobrevivência, ela só faz porque é mandado. E quando faz, ainda faz com a cara ruim. Ainda, sabe, tosse o nariz. Sabe? Porque aquela pessoa em que ela não rompe a barreira, ela só vai até os seus limiar. Ela só vai até os... Não, até aqui pronto, acabou. Isso essa pessoa vai levar para a vida inteira. 2 Tessalonicenses capítulo 3, do 11 ao 12. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Você já percebeu que pessoas que vivem de porta em porta, lidando com a vida dos outros, são pessoas ociosas? Se uma pessoa chegar na sua casa, puxar a cadeira, menino, pelo amor de Deus, deixa eu te falar o que foi que eu fiquei sabendo. Sabe o que é que você diz? Vem aqui primeiro, vem aqui, vá lá na despensa, pegue aquela sacola de roupa para lavar e diga, enquanto tu fala, vamos lavando essa roupa comigo, você vai ver que o pé dela é um rei. Deus me livre, está na Bíblia, está na Bíblia. Às vezes você recebe pessoas na sua casa para falar da vida dos outros, e você nem sabe, com todo respeito, por falta de conhecimento, a maldição que você está colocando dentro da sua casa. E que muitas vezes essa maldição não te sobrevirá diretamente, mas sobrevirá sobre os teus filhos, para que você não perceba por que tudo aquilo está acontecendo dentro da sua casa. Porque o inimigo não quer que você desperte, enquanto você já não tiver sofrido bastante. E sofrido muito, até que realmente você desperta e diz, meu Deus do céu, foi por conta disso, por causa disso, depois disto, é que isso começou a me sobrevir. Eu tive recente, para terminar, perdoe-me até pelo horário já da pregação, muito tempo, mas Deus está ensinando alguém. Eu tive caso passado agora, eu tive que lutar tanto para conseguir restituir uma família, por conta do que isso que eu estou lhe falando. E a pessoa, graças a Deus, acordou. Então a Bíblia diz aqui, em 2 Tessalonicenses, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Em outras palavras, se você abre a sua porta da sua casa, para quem lá quer que seja a pessoa qual for, se um dia o seu pastor for lhe fazer uma visita, e ao invés de pregar a Cristo, ao invés de se preocupar com a tua vida, eu me demonstrar me preocupando com a vida dos outros, eu lhe peço, pelo amor de Deus, me mande embora da sua casa, porque eu estarei levando maldição para a tua casa. E depois que eu tiver falado lá de quem quer que seja, e eu for embora, nem se preocupe, eu já deixei lá a maldição. E quem vai pagar o preço vai ser você. E você não vai saber. E você não vai saber. Porque a Bíblia Sagrada fala seriamente sobre isto. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Sabe aquele que se deita e dificilmente quer se levantar? Olhe para o irmão que está do seu lado e você conhece gente preguiçosa assim? Eu não estou dizendo que você não tem que ter o seu tempo de descanso, só que de descanso você já está descansado, de tanto descanso. Tem gente que é assim, minha irmã. Tem gente que só Deus na misericórdia. Então a Bíblia Sagrada diz, até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Como é que Deus vai te prosperar, preguiçoso? Deus vê que você ama estar deitado, você é alucinado por estar deitado, você ama, se você pudesse, você levava a cama nas costas.
Se você pudesse, você andava com o seu lençol. Se você pudesse, você andava com a sua rede. Aonde quer que você chegasse, só um minutinho, deixa eu armar aqui. Só um minutinho, deixa eu colocar a cama aqui. Como é que você vai prosperar? Não tem como, está na Bíblia Sagrada. E a sua necessidade sobrevirá. Por isso que você passa a necessidade, acaba o gás, você tem que sair pedindo a um e ao outro, porque a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Fala sobre isso. Por isso que me perdoe, o quanto que chega na tua mão não rende, não progride, não avança. A sua necessidade sobrevirá como homem armado sobre você. E para terminar, 2 Tessalonicenses 3,10. Você pode se colocar de pé, por favor? Para terminar, pessoas que trazem uma mentalidade de sobrevivência, olha o que é que Deus fala. Quem entendeu o ensinamento de hoje? Foi exatamente 1h05 de ensinamento. Mas eu termino aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, que diz assim: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Não sou eu, é a palavra de Deus. Também nós ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Por que que os nossos pais nos davam obrigações a fazer? Meu pai dizia: só vai brincar depois que varrer o quintal, só vai para a calçada depois que encher as garrafas e colocar na geladeira, só vai depois que lavar a bermuda. Não é bom jogar bola? Pois é, tua mãe não é escrava, vai lavar a bermuda, porque vinha só aquele lameiro, sabe? Não caiam nossas mãos. Os nossos pais poderiam até não ser PhD formados, mas eles sabiam em que um dos resultados para a pobreza, infelizmente, um dos resultados para a preguiça é a pobreza. Então eu lhe digo, se liberte desta mentalidade de sobrevivência. Deus falou com alguém nesta noite? Você que está aí me ouvindo, será que de repente você não tem essa mentalidade que demos o primeiro passo de escassez, que no caso, uma mentalidade de sobrevivência? Se você tiver, escreve aí, tá certo? Em nome de Jesus, pastor, eu me libertei a partir de hoje. Que coisa linda. E quero também lhe pedir que, se você ama esse ministério e Deus está falando com você, seja aquele que abençoa. De repente você é de outra cidade, não sei, nós estamos na igreja Celebrar e eu sou o profeta Onassis. E se você, caso queira dizimar nesse ministério, queira ofertar uma semente nesse ministério, não importa o valor da sua semente, seja fiel a Deus, semeie a sua semente. E se caso você queira, em nome de Jesus, também dizimar para a glória de Deus, seja fiel, envie. Eu vou deixar aí a chave Pix. Abençoe esta obra que muito tem falado com você. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma mentalidade abundante. Vamos aplaudir o Senhor bem forte então.